pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do que eu andei lendo e do que eu andei assistindo no mês de fevereiro. Eu sei que eu tô um pouquinho sumida daqui do canal, das últimas 2 semanas eu não postei nada, mas como eu comentei com vocês anteriormente, eu não vou mais ficar grilada quando eu não conseguir postar vídeo aqui no canal. Eu vou postar quando eu tiver alguma coisa interessante e relevante pra falar que eu acho que pode ser interessante pra vocês virem aqui me assistir. Caso contrário, seguiremos a vida normal. Mas se você gosta muito do meu trabalho na internet, quer ficar mais perto de mim, eu te convido a entrar para o nosso grupinho do Telegram. Ele é um grupo só de avisos, ele não é um grupo de interação, apesar de ter ali a parte de comentários, né, nos posts, nas coisas que eu vou postando. Mas lá eu compartilho com vocês promoções, faço enquetes, compartilho algumas novidades. E eu tenho compartilhado também os vídeos que eu tô postando da Rede da Dancinha. Eu criei um perfil novo lá pra mim, então se você me seguia no perfil antigo, tem um perfil novo pra seguir. Deixei aquele antigo só pras gatas, dividi os perfis. E eu tenho postado nesse perfil novo os vídeos antigos e intercalando com vídeos novos. Então todo dia tá saindo alguma coisa por lá. Se você ainda não me segue, não tá no grupinho do Telegram, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os 2 links para vocês conferirem. Agora vamos falar das leituras e do que eu assisti, que eu sei que é o que vocês querem saber. E nós temos o meu primeiro abandono do ano. Sim, eu não costumo abandonar livros, não é uma coisa que eu tenho por hábito fazer. É muito difícil eu abandonar leituras, realmente só quando não tá rolando. E muitas das vezes eu insisto, algumas vezes depois, como eu, por exemplo, o caso de Ordem Vermelha do Felipe Castilho. Eu comecei a fazer a leitura, abandonei, comecei a ler o audiobook, abandonei, mas é um livro que eu vou insistir e eu vou tentar ler até o final, sim. Eu só preciso realmente entrar no clima dele. O que acontece é que eu peguei alguns meses de assinatura na Audible mais barato, que é aquele sistema de audiobook da Amazon que lançou aqui no Brasil. Teve a maratona literária de verão, quem fizesse a participação, quem entrasse pelo link do Vitor ganhava 30 dias de graça. E quando eu fui cancelar, eles me ofereceram mais 3 meses por um preço bem baixinho e resolvi ficar para tentar me adaptar aos audiobooks, ver se eu conseguia aproveitar alguma coisa, porque tem muito conteúdo bacana lá dentro. Infelizmente, confesso para vocês que os livros que eu mais queria ouvir são do catálogo adicional. Então a Audible ela funciona mais ou menos que nem o Kindle Unlimited. Nem todo livro que está disponível na Amazon está disponível no catálogo do Kindle Unlimited. Nem todo livro que está disponível em audiobook na Audible está disponível pela assinatura da Audible. Às vezes você tem que comprar por fora. E muitos dos que eu queria ouvir realmente, aqueles que eu falei, não, eu quero ouvir esse, tava pelo catálogo adicional. Eu comecei a ouvir Ordem Vermelha do Felipe Castilho, abandonei. Eu comecei a ouvir Vilão da Schwab, acabei abandonando também. Tem muitas outras coisas pra ouvir. Tem Sangue e Mel, que é a continuação de Pássaro e Serpente. Tem muito conteúdo interessante pra quem gosta de ouvir audiobook. E aí, não tava rolando, os que eu tava pegando não tava dando muito certo, não tava conseguindo prestar atenção, não tava me interessando pela história. E aí eu resolvi pegar um hot. Sim, eu resolvi pegar um livro hot que apareceu pra mim como sugestão. E o que mais me chamou a atenção nele é que ele era narrado por 2 pessoas. Um narrador masculino, que faria a voz do personagem masculino, e uma narradora feminina, que fazia a voz da personagem feminina. E eu achei aquilo muito interessante, porque até então eu só tinha tido contato com audiobooks que eram narrados por um único narrador, né, que fazia a voz de todo mundo ali. E aí eu achei que pudesse ser interessante ouvir esse aqui. E o livro que eu peguei foi, então, Contrato de Prazer, da Lola Belucci, que foi publicado de forma independente em 2021. Ele é um livro bem grande, tá? É um calhamaço, acho que ele tem mais de 500 páginas, eram mais de 16 horas de audiobook, e eu ouvi em torno de uns 40%, confesso pra vocês que daí eu abandonei. Nele, a gente vai acompanhar a Elisa, que é uma mocinha, ela tem ali em torno dos seus 20, 21 anos, não me lembro muito bem. Ela tá desempregada há mais de 9 meses, e acabou o seguro-desemprego. Acabou o seguro-desemprego, ela praticamente não tem o que comer dentro de casa. Ela tá vivendo a banana, ovo e leite, que é o que ela tem na geladeira, o que restou na geladeira. Ela tá com o aluguel atrasado e ela já mora num bairro bem carente da cidade de São Paulo, se eu não tô muito enganada. Eis que numa conversa, um desabafo ali com a sua melhor amiga, ela tá, né, falando que ela não consegue emprego e tal. Essa melhor amiga fala pra ela, mas por que você não vira uma acompanhante de luxo, né? Você pode virar uma acompanhante de luxo, porque você é bonita, tal, virgem,
E ela, né, fala, não, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu vim pra São Paulo, saí da minha cidade, vim pra cá, porque eu quero lutar, eu quero estudar, eu quero batalhar, eu quero ser alguém na vida, eu não quero ser acompanhante de luxo. Só que numa brincadeira, ela resolve mandar um currículo, ela faz um currículo dela como acompanhante de luxo, e ela resolve mandar por e-mail pra amiga dela, na zoação, assim, na brincadeira. E ela escreve umas coisas muito absurdas nesse currículo, mas muito engraçadas. E o currículo vai para o endereço de e-mail errado, porque ela esquece uma única letrinha no e-mail. Eis que o e-mail vai parar na caixa de entrada pessoal de um CEO, obviamente, extremamente rico de São Paulo, que não tem tempo nem para uma transa casual. Pois é. O início desse livro é muito divertido, é muito engraçado. A situação desse e-mail é extremamente cômica. E eu dei muita risada, muita risada. Na hora que o personagem masculino, como que é o nome dele mesmo? João Pedro. A hora que o João Pedro abre o e-mail, abre o currículo e começa a ler o currículo em voz alta pra gente, né, que tá ali acompanhando, pra nós leitores, ele dá tanta risada e a reação dele é tão engraçada e a situação é tão ridícula que não tem como a gente não dar risada junto. É muito hilário. É hilário. E hilário também é quando eles se encontram pela primeira vez, porque ele fica muito curioso pra saber que merda é aquela. E ele pede pra secretária dele marcar, então, uma entrevista com essa menina. Ela vai pra entrevista achando que é uma entrevista de emprego real, porque ela tá mandando muito currículo, ela tá desesperada. E quando ela chega lá, ele acha que ela tá indo por causa do currículo que ela mandou, mas ela não sabe que foi pra ele que foi aquele currículo. Então ele começa a fazer perguntas dúbias. E ela começa a responder assim, muito séria. Gente do céu, é hilário. Agora falando pra vocês da narração, que foi outra coisa que me deixou um pouco broxada com a leitura. A voz dos narradores é ótima. A voz deles é ótima, é maravilhosa. A voz da narradora que faz a Elisa é uma delícia. A voz do cara que faz o João Pedro é uma delícia de ouvir. Só que na parte que ele tá contando, e eu acho que isso foi um erro muito grande de quem produziu o audiobook, na parte em que ele tá contando, ele faz a voz de todo mundo. Então ele faz a voz da Elisa, ele faz a voz do amigo, ele faz a voz de todo mundo. Os capítulos são intercalados por ponto de vista em primeira pessoa, só que quando é a voz da Elisa, não é a narradora quem faz, é ele mesmo. E isso acontece no dela também. No dela não é ruim de ouvir, porque ela não força a voz em nenhum momento. Ela continua narrando, fazendo entonações. Assim, alguns momentos em que o personagem, ele fala um tanto mais macio, um tanto mais assim, né? E ela até faz uma vozinha mais pausada. Só que o que me broxou foi na parte dele. Porque quando ele tá narrando a voz da Elisa, ele afina a voz. Ele quer fazer uma vozinha meio assim, narizada. E me broxou demais, porque ele narra a parte em que eles têm relação sexual pela primeira vez. E é extremamente broxante ouvir aquela vozinha afinada dele tentando fazer a voz da personagem. Mano, não, sabe? Não. O início do book é maravilhoso, enquanto os personagens não estão interagindo, é maravilhoso. Mas a hora que chega nessa parte, foi ruim de ouvir. Não foi legal de ouvir. Infelizmente não foi. E eu não consegui acostumar. Eu ouvi quase 40% do e-book, que eu falei pra vocês, né? E chegou nessa parte e falei, quer saber? Não quero mais. E aí eu peguei pra ler Sangue Fresco, da Sasha Laures, que é a publicação da editora Rocco. E conta com a tradução da Sofia Soter. Bem, eu tava muito hypada pra ler esse livro, porque ele tem vampiros e romance sáfico. A gente tem protagonistas sáficas. Então eu achei que essa combinação ia ser perfeita. E até 80% do livro eu tava realmente, assim, ignorando todos os furos, todas as fraquezas de construção de mundo da autora. Só que a hora que chegou no final, a coisa descambou de vez. E eu achei o encerramento da história, como as coisas se desenvolveram, bastante óbvias e fracas. E aí acabei me desanimando
com o livro. Nesse universo que a autora criou, os vampiros existem, só que eles não podem mais se alimentar de humanos e eles também não podem mais transformar humanos em vampiros, porque uma epidemia de uma doença muito grave assolou os humanos, e os humanos que sobreviveram, que estão contaminados, têm o sangue extremamente venenoso para os vampiros. Então os vampiros não podem se alimentar de humanos e não podem mais transformar humanos. Isso acabou transformando a realidade vampírica de duas formas. Eles são obrigados a se alimentar de um sangue sintético, que é fabricado por uma única empresa de vampiros ali e que tem, por causa de ter um monopólio, cobra o valor que acha adequado, e muitos vampiros acabam morrendo de fome ou morrendo ao se alimentar de seres humanos contaminados, e por causa de não poder mais transformar vampiros, seres humanos em vampiros, eles começaram a procriar. Sim, os vampiros procriam nessa história. E as nossas protagonistas são vampiras adolescentes em uma escola de elite para vampiros. A Cat, a nossa protagonista, uma das nossas protagonistas, essa ruivinha aqui, ela passa bastante necessidade, ela e a mãe dela, porque elas não têm um vampiro mais velho ali para proteger elas. Essa história tem todo uma questão de quem te transformou em vampiro faz com que você você tenha status ali na sociedade vampírica. E a mãe tem uma história de que ela não era para ter sido transformada. O vampiro tentou se alimentar dela, e ele deixou ela para morrer, e ela acabou sendo transformada por engano. Então ela e a Cat são vistas com maus olhos, porque elas não têm, então, essa pessoa antiga, rica, por detrás delas e tudo mais. Elas passam necessidade e a Cat trabalha meio período pra conseguir ajudar a mãe a comprar o sangue sintético. A mãe trabalha como enfermeira. Tem muitos dias que elas não conseguem se alimentar porque o sangue é muito caro. Tem muitos dias que elas só jantam ou só almoçam, ou elas tomam sangue vencido. Elas estão numa situação bastante precária. A Cat, ela vive em meio aos humanos, os amigos dela são todos humanos, ela estuda em uma escola humana, e ela quer muito estudar nessa escola de elite para vampiros da idade dela, porque ela não teve muito contato com vampiros até hoje. Só que a mãe é extremamente contra, fora que também elas não têm como pagar. Então, contrariando a mãe, ela acaba se inscrevendo e tentando uma bolsa, e ela acaba conseguindo um patrocinador para pagar todos os estudos dela na escola, e ela vai para a escola, mesmo a mãe dela sendo contra. Lá ela acaba encontrando a Taylor, essa outra protagonista nossa aqui, e a gente descobre que as duas se conheciam. Quando elas tinham ali 9 ou 10 anos de idade, elas foram amiguinhas. A mãe da Cat e a Cat foram acolhidas pela família da Taylor, foram ajudadas pela família da Taylor. Só que a Cat acha que a família acabou expulsando as duas da casa, depois de descobrir que a mãe não tinha, então, aquele vampiro que tinha transformado ela e tudo mais. E aí o relacionamento das duas fica bastante abalado. Elas querem confiar uma na outra, elas querem voltar a ser amigas, mas elas não dão o braço a torcer, o orgulho fala mais alto. E a Cat vai acabar se enturmando com uma turminha um pouco, assim, complicada na escola. Fora o final, que eu não posso comentar com vocês, mas que é bastante óbvio, né? É um final bem fraco, que é o fato dela usar da lenda dos vampiros só aquilo que é agradável a ela. O que não é, ou que daria muito trabalho dela explicar, dela contornar na história dela, ou teria que haver uma transformação ali na história dela porque não funcionava, não servia para o que ela queria, ela simplesmente ignorou. Então, assim, os vampiros não se queimam à luz do sol, eles saem à luz do sol normalmente. A Cat até comenta um momento em que o sol não faz muito bem pra ela, mas é só. O restante do livro ele se passa em dia e de noite. Tem hora que os vampiros se cansam, tem hora que não se cansa, tem hora que ela fala que ela tá correndo, e tem hora que ela fala que ela tá cansada, tem hora que ela tem força, tem hora que ela não tem. Então, assim, tem algumas coisas das lendas do vampiro que a autora ela usa conforme convém pra história. Se não convém pra história, ela finge que não existe, ela deixa de lado. Particularmente, eu não achei que funcionou, porque eu não consegui acreditar. A forma como a autora colocou isso dentro da história não se tornou crível pra mim, porque eu acho que a forma como ela estruturou o mundo ficou muito rasa, ficou muito superficial.
ela acabou colocando as coisas de acordo com o que foram aparecendo, ela não deixou tudo muito redondinho, muito assim fechadinho, e acabou que tipo assim, não convence. Por que uma hora funciona, outra hora não funciona? Por que isso aqui funciona e isso aqui não? Mas se fosse assim, não seria assado. Sabe? Não tem como, a gente acaba se desconectando da história e questionando aquilo que a gente tá lendo, porque acaba não funcionando pra gente. Daí eu peguei pra ler Palavras de Radiância, do Brandon Sanderson, que é a continuação de O Caminho dos Reis. Esse aqui tava na minha meta, os dois na verdade estavam na minha meta de leituras desse ano, e eu tava bastante empolgada pra fazer as duas leituras. Sangue Fresco não foi tão bom quanto eu queria que fosse, mas Palavras de Radiância foi simplesmente perfeito, foi simplesmente maravilhoso. Tudo aquilo que eu comentei com vocês no meu vídeo que eu falei sobre O Caminho dos Reis foi extremamente superado aqui. Exceto por um único ponto. Em O Caminho dos Reis, eu reclamei pra vocês que eu não tava conseguindo me apegar tanto à leitura, porque o autor pula muito de ponto de vista. Assim que a gente tá conseguindo entender um personagem, assim que a gente tá conseguindo sentir a voz dele, assim que a gente tá conseguindo entender aonde ele tá e quais são os dramas dele, quais são as dores, as feridas dele, o Brandon Sanderson pula de ponto de vista. Então cada capítulo é narrado por um personagem, e são vários personagens. É claro que sempre tem aquele que se destaca mais, e não ficou diferente aqui em Palavras de Radiância, só que também não ficou diferente aqui em Palavras de Radiância os momentos em que ele pula de ponto de vista. Só que como eu já estava muito apegada ao Adolin, ao Dalinar, ao Kaladin, a Shallan, então esses pontos de vista foram simplesmente perfeitos pra mim. O problema é quando o autor vai colocando outros pontos de vista de outros personagens, muito deles que não são relevantes para esse momento específico da história, porque já me disseram que tudo vai se encaixar, que tudo se encaixa no final. Eu tô esperando esse se encaixar nesse final com esse ponto de vista que pra mim pareceu que não era, que era só enchimento de linguiça, tá? Então quando tinham esses pontos de vista desses personagens que pra mim não era importante, que eu não tava querendo saber nem um pouco do que tava acontecendo com eles, eu acabei ficando um pouco desanimada com a leitura. Mas aí voltava pro Kaladin, voltava pro outro personagem que eu gostava, pra Shallan, pro Dalinar, pro Adolin, e aí eu devorava a leitura. Confesso que tem algumas coisas aqui que eu tava esperando que acontecessem, porque eu vi algumas pessoas comentando que ia acontecer, que pra mim demorou demais, eu tava ansiosa demais. Mas quando aconteceu, eu fiz simplesmente maravilhoso. Eu amei, eu adorei, eu puta que pariu. Eu preciso da continuação, eu preciso da continuação. Agora vamos aos assistidos do mês de fevereiro. Eu assisti Cereja Mágica, que na verdade ainda tá acontecendo a primeira temporada. Eu tô acompanhando conforme os episódios estão saindo, que saem de quarta-feira lá na Crunchyroll, acho que é assim que pronuncia o nome da plataforma, não sei. E nele a gente vai conhecer um rapaz que, ao completar 30 anos e ainda ser virgem, acaba ganhando o poder de ouvir o pensamento das outras pessoas quando ele toca nas pessoas. E eis que ele descobre que o cara mais bonito do escritório, o cara mais atraente, aquele que todo mundo paga um pau danado, tá apaixonado por ele. E óbvio que as coisas vão começar a acontecer pra que esses dois trabalhem juntos. Ai, gente, mas é tão fofinho! Mas é tão fofo! É simplesmente maravilhoso. É uma gracinha. E o mangá tá sendo lançado aqui no Brasil pela JBC? Acho que JBL, JBC, não lembro agora qual que é a editora. E eu acho que o primeiro sai agora, se eu não me engano, em março, tá? É simplesmente maravilhoso. É uma gracinha, uma fofura. Se vocês gostam de anime, vocês gostam de romance com protagonismo LGBT, com certeza vocês têm que assistir, porque é uma fofura. Eu também assisti na Crunchyroll o Fate Stay Night, que eu também gostei, eu achei bem legal. Nele a gente tem um universo onde magos têm que batalhar, e o último mago de pé consegue então o Santo Graal, que vai conceder a esse mago um pedido. E não importa, o pedido pode ser o que esse mago quiser. Só que eles não vão batalhar sozinho, eles vão fazer um ritual lá, que faz com que um herói, de qualquer era que seja, volte para o plano material, né, se materialize ali e lute por ele. Então pode ser um herói, sei lá, da Segunda Guerra Mundial, pode ser um herói, pode ser qualquer herói, inclusive do futuro.
Então é bem legal também, eu achei bem divertido. E ele começa de uma maneira um pouco estranha, porque a gente começa acompanhando uma personagem feminina, ela fazendo um ritual que dá muito errado. E aí ela acha que ela queria invocar um lá que tem uma espada. E ela acabou invocando o que ela acredita ser o arqueiro. E o cara é um pouco assim, do tipo, pô, tô fodendo pra você, tô cagando e andando pra você, sabe? Só que ele começa a lutar ali, ele é meio carrancudo, ele começa a lutar junto dela, começa a ajudar ela e tal, porque ele tem essa ligação com ela através desse ritual. E o protagonismo acaba virando pra um outro rapazinho que cai ali de paraquedas no meio daquela situação, porque ele acaba vendo que não devia ver e as coisas vão se desenrolar então a partir disso. É um anime mais de luta, tá? De pancadaria, de poder, de magia. Então, pra quem gosta, fica aqui a dica se ainda não assistiu. E por final, eu assisti Heaven Official Blessing. Acho que é assim que pronuncia. Bênçãos do oficial do céu. Um negócio assim, gente. Esse também tem 2 temporadas e tá disponível na Crunchyroll, só que ele não tem legenda e nem dublagem para o português. Então eu tive que assistir no piratão mesmo. Pois é, faz acho que 2 anos que foi lançado na Crunchyroll e ainda não tem legenda. Eu deixei lá salvo, eu deixei ele rodando sozinho os episódios ali pra contabilizar a visualização pra ele. Mas eu acabei assistindo de forma pirata e eu confesso que não foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque tem algumas falas dos personagens, algumas situações que não faziam muito sentido ou que a legenda tava muito rápida e eu não conseguia entender direito. Mas basicamente o anime ele vai contar a história de um príncipe de um reino. Ele ascendeu aos céus para ser um deus. Só que algumas coisas acabaram dando errado, ele foi expulso do céu. Ele ascendeu uma segunda vez, foi expulso do céu. Quando ele ascende a terceira vez, ele ascende meio que sem poder nenhum. Porque não tem ninguém rezando pra ele, não tem ninguém que lembra dele. E ele só faz cagada. Então ele é meio visto como uma espécie de chacota dos deuses ali. E por causa disso ele é enviado pra Terra pra resolver alguns pepinos que nenhum deus quer resolver. E ele vai ter que ser uma espécie de faxineiro dos deuses. Só que um dos demônios mais poderosos acaba se interessando por ele e vai ali ajudar ele em algumas situações, vai ficar do lado dele. E, ai gente, é tão fofo esse anime. Ai, não rola nenhum beijo. Já adianto pra vocês, não rola beijo. Ai, que ódio. Mas é tão fofa a relação dos dois, sabe? É tão gracinha a relação dos dois. É um anime tão bonitinho que, nossa, vale muito a pena vocês assistirem. Os mangás são um pouco caros, porque são aqueles mangazões assim, grossos, sabe? Negócio grosso. Tem 4 já publicados no Brasil, cada um sai em torno de R$70. Mas eu tô muito afim de fazer essa coleção, porque já saíram 2 temporadas e a gente não sabe quando que vem a terceira temporada, não tem ainda nenhuma informação. Mas é um anime que eu vejo muita gente comentar sobre, é um anime que inclusive ficou na frente aí por alguns dias naquelas listas de animes mais assistidos, na frente de Demon Slayer, se eu não tô muito enganada, que eu ouvi dizer. Então, assim, é um anime que é uma graça, é uma fofura, e vale muito a pena vocês acompanharem se vocês gostam de anime também. Então é isso, essas foram as leituras que eu fiz e também os animes que eu assisti nesse mês de fevereiro. Eu não tô assistindo muitas séries, muitos filmes, como vocês podem ver. Eu acabo me interessando mais por anime e essa culpa é totalmente da Rede da Dancinha. Porque eu curti uma coisa e eles começaram a mandar aqueles recortes de cena, de batalha. E eu só vou adicionando ali na lista do perfil do Crunchyroll do meu filho. Eu fiz uma lista pra mim ali. Esses dias eu comecei a assistir Freirin, não sei. E a Jornada para o Além. E aí ele falou assim, quem que começou a assistir isso aqui? E era eu que tinha começado a assistir. E eu acabei ficando muito mais animada pra assistir anime e pra ler algumas coisas mais, assim, também de mangá e anime e essas coisas. E me conta, deixa aqui embaixo nos comentários quais foram as últimas séries e filmes que vocês viram, que vocês assistiram. Comenta aqui pra mim quais os últimos livros que vocês leram. E se vocês já assistiram ou leram alguma coisa que eu comentei aqui nesse vídeo, comenta também, quero saber qual foi a opinião de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!